Olá, queridos alunos dos primeiros anos. Estamos aqui essa semana mais uma vez para mais um encontro relacionado ao nosso Plano de Estudo Estruturado 2, segunda semana. Mas qual será o conteúdo que nós vamos estudar hoje, galera? Bom, nós vamos estudar sobre diversidades e desigualdades na sociedade contemporânea. Está na página, vamos lá, 149 do nosso plano de estudos tutorado. E qual é o objetivo, o objeto do conhecimento do estudo dessa unidade? Reconhecer a diversidade cultural brasileira e as desigualdades que ainda persistem no nosso país e no mundo, tá? Mas para início de conversa, o que é desigualdade social? A desigualdade social, ela é um fenômeno em que ocorre a diferenciação entre pessoas no contexto de uma mesma sociedade, colocando alguns indivíduos em condições estruturalmente mais vantajosas do que outros, tá? Na verdade, as desigualdades sociais, elas são um reflexo, são os efeitos de um capitalismo que busca o lucro a todo custo, tá? Sem observar as diversas outras circunstâncias, tá? É o lucro a todo custo. E, lamentavelmente, nós vivemos em uma sociedade, né, em um mecanismo econômico tão neoliberal que o lucro acaba estando acima de diversas outras questões, inclusive de questões relacionadas a interesses sociais, tá? A desigualdade social é um dos efeitos maléficos do capitalismo. Veja bem, não critico o capitalismo como um todo, somente questiono a necessidade de olharmos para esses efeitos e buscarmos o quê? Soluções, buscarmos minimizar essas situações através de políticas públicas, tá? Eu sempre questiono isso em sala de aula. Vamos ao texto novamente. A desigualdade social, ela manifesta-se em todos os seus aspectos: cultura, cotidiano, política, espaço geográfico e muitos outros. Mas é no plano econômico a sua face mais conhecida, em que boa parte da população não dispõe de renda suficiente para gozar de mínimas condições de vida. Inúmeros dados e estudos apontam para que a desigualdade social e econômica cresça em todo o mundo. Dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento revelam que 1% dos mais ricos detém 40% dos bens globais. Um relatório da ONG Oxfam demonstra também que as 85 pessoas mais ricas do mundo possuem uma renda equivalente a 3,5 bilhões das pessoas mais pobres. Ou seja, a desigualdade é tremenda e a concentração de renda nas mãos das pessoas mais ricas, né, dos donos dos meios de produção, ela é latente, tá? E isso já vem sendo dialogado e exposto por diversos sociólogos ao longo dos anos, tá? O teórico Jean-Jacques Rousseau afirmava que a desigualdade é um fenômeno que tende a sempre se intensificar no contexto social. Para Rousseau, o que causa a desigualdade é exatamente a divisão social do trabalho, com a criação da propriedade e dos bens particulares e não distribuíveis. Outro pensador que fala sobre isso é Marx. Ele enxergava a sociedade a partir de uma luta de classes e via a desigualdade manifestada a partir dos desequilíbrios entre a burguesia e os trabalhadores, haja vista que a primeira era detentora dos meios de produção, controlando e retendo a maior parte dos lucros sobre os bens produzidos a partir do trabalho coletivo. Em suma, a desigualdade social é um efeito do capitalismo, é um efeito da concentração de renda nas mãos dos donos dos meios de produção, que acarreta e gera essa desigualdade, esse desequilíbrio, essa divisão social que afeta todos nós, tá? Vamos ver alguns conceitos básicos relacionados à desigualdade social. É o conceito de meritocracia, tá? O que seria a meritocracia? É um sistema ou modelo de hierarquização, de premiação, baseado nos méritos pessoais de cada indivíduo, tá? Ou seja, o indivíduo muitas vezes é reconhecido por chegar a algum ponto pelo seu
mérito, tá? Então, ela é um modelo de distribuição de recursos, prêmios ou vantagens, cujo critério único a ser considerado é o desempenho individual e as aptidões individuais de cada pessoa, tá? Só que acontece quando falamos sobre esse debate entre meritocracia e quando falamos de questões relacionadas à equidade, tá? Nós podemos discutir essa questão que muitos indivíduos, eles acabam tendo maiores condições de acesso, maiores condições de possibilidades para se atingir aquela determinada situação, aquele determinado ponto. Ao passo que muitos outros não conseguem ter essas mesmas condições de acesso, tá? Por isso falamos em equidade, por isso defendemos as cotas em universidades públicas. Por quê? Porque muitos indivíduos não têm as mesmas condições de acesso. Por não terem as mesmas condições de acesso, eles deverão o quê? Ter procedimentos próprios para a concorrência, para que seja viável o acesso dele a um ensino público, uma universidade pública de qualidade e pública, gratuita, tá? Então, muitos que não defendem a adoção das cotas, eles vão pelo argumento da meritocracia. Se eu estou aqui, é porque eu consegui, é porque eu estudei. E muitas vezes, aquele indivíduo, ele teve um certo respaldo para conseguir estudar. De repente, é um pai ou uma mãe que conseguia sustentá-lo para que ele pudesse ir a uma escola, seja pública ou particular, para estudar. Ele tinha o seu tempo, ele não precisava trabalhar para sustentar a casa, né? Então, diversas outras questões têm que ser consideradas, ok? Tá? Vamos voltar. Então, a meritocracia é um princípio essencial de justiça nas sociedades ocidentais modernas e mais ainda neoliberais. Então, a partir dessa ideia é que se justifica e se legitima a forma como os recursos são distribuídos na sociedade. Segundo essa tese, a mobilidade social deve ser um resultado exclusivo dos esforços individuais através da qualificação e do trabalho, tá? Ok? Ou seja, aqueles que defendem essa tese vão dizer o indivíduo é rico porque ele mereceu, tá? Porque realmente ele é uma pessoa que correu sempre atrás, então por isso que ele é rico. Mas muitas vezes não vão observar o outro lado. Ele é dono de uma indústria, ele de repente não valoriza de uma maneira, vamos dizer assim, não paga um salário muito legal para os seus funcionários. Ou seja, outras questões também têm que ser analisadas. Será que ele não chegou, o indivíduo chegou onde chegou, porque a ele foi dado melhores condições e ele não estourou o trabalho de alguém? Então, outras questões devem ser analisadas. Ir além da questão meritória, tá? E esse debate que justamente traz esses dois vieses, a meritocracia e a análise de outras questões. Ok? Concentração de riqueza, vamos lá. É um fenômeno presente em sociedades marcadas por intensas desigualdades, onde grande parte da riqueza produzida acaba por ficar nas mãos de uma pequena parcela de indivíduos. Tal situação acaba por dificultar as possibilidades de mobilidade social, principalmente no que se refere à ascensão social dos estratos mais pobres, tá? Ou seja, a concentração de riqueza nas mãos de alguns e uma divisão tanto quanto desequilibrada dessas mesmas riquezas. E isso é uma questão histórica, o nosso país ele enfrenta isso historicamente, tá? Sempre ele apresentou um quadro de intensa concentração de riqueza nas mãos de grupos elitizados, tá? Mas não só o país, diversos países do mundo também possuem esse problema, tá? Outra questão a ser analisada é a mobilidade social, ou seja, a possibilidade de um indivíduo migrar de um grupo social para outro. Existem dois modelos, que é o da ascensão social, a migração de um grupo em posição socialmente inferior para uma superior, e o declínio ou a queda social, ou seja, a passagem de um grupo socialmente superior para outro inferior, tá? E ela pode ser obtida, essa mobilidade, mediante esforços e conquistas individuais
ou por concessões de grupos superiores, tá? Outra questão que também é necessário termos conhecimento é a questão relacionada ao status social, tá? A construção da noção de prestígio a partir de características individuais, tá? É um conceito determinado pela configuração de um prestígio social presente nessas mesmas características, assim como são elementos que determinam as desigualdades sociais, tá? E essa condição, esse status social, ele é construído socialmente, tá? Ele é uma construção do imaginário social. O status, portanto, ele pode ser adquirido quando conquistado por ações individuais, reconhecidas coletivamente, como, por exemplo, a profissão, ou atribuído mediante características individuais que não podem ser transformadas, como a etnia, tá? Ou seja, é uma espécie de imagem, é uma espécie de construção cultural, de uma imagem que você passa ou através da sua, é construída através da sua profissão, ou seja, você adquire ao longo da vida, são ações individuais que você acaba construindo e adquirindo esse status, essa projeção social, ou lhe é atribuído, tá? Ou seja, atribuído mediante características individuais, ou alguém atribui a você essa condição, tá? Estratificação social é um conceito que analisa a existência de grupos hierarquicamente estabelecidos em uma sociedade. A estratificação social pode ser explicada por diversos elementos, como, por exemplo, a renda, religião, origem e etnia. Os elementos que configuram a estrutura hierárquica de um povo são construídos socialmente, sendo sociologicamente explicados a partir de um determinado contexto, tá? A expressão estratificação, ela deriva de extrato, que quer dizer o quê? Camada, camada. Nós, então, podemos verificar aqui pelo gráfico que esse gráfico que nos é apresentado no nosso plano de estudos tutorado, ele justamente ele estratifica a população brasileira, as famílias, de acordo com a renda familiar, tá? Vocês podem verificar aqui, ele distribui em porcentagens, ele faz um estudo de famílias que ganham até R$ 2.034, famílias que ganham até R$ 1.356, outras que ganham de 1.356 a 2.034, outras que ganham de 2.034 a 3.390 e assim por diante. Então, você verifica que eles fazem esse estudo e conclui que, lamentavelmente, o Brasil é um país pobre, que 46% da população possui renda familiar até R$ 1.356, tá? Outras formas de se medir a desigualdade, o índice de desenvolvimento humano. O índice de desenvolvimento humano é uma medida comparativa usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento humano e para ajudar a classificar os países como desenvolvidos, né, e em desenvolvimento e subdesenvolvidos, tá? Então, são formas, né, esse índice de desenvolvimento humano, ele vai haver 3 dimensões: a da população, ou seja, a longevidade, tá? O acesso ao conhecimento, ou seja, a educação, e o padrão de vida, a renda, tá? Da população. Então, essas questões vão ser avaliadas. Nosso país, isso é feito a cada ano, tá? Isso é feito a cada ano, e as nações, a cada ano elas sofrem, vamos dizer assim, muitas vezes modificações na sua classificação, ok? Pode haver variação. Nós verificamos aqui que o estudo, tá? Apesar do acesso ter sido feito em 15/6 de 2020, tá? O índice, esse estudo, ele foi feito entre 2015 e 2016. Então, naquela data, o nosso país, vocês podem verificar que ele apresentava um desenvolvimento humano alto ou muito alto, de acordo com as regiões, tá? Então, ele apresentava um IDH alto para os nossos padrões, mas nós sabemos que essa realidade atual ela é outra, tá? Esse estudo foi feito em 2015 e 2016.
Ou seja, 4, 5 anos atrás, a realidade era outra, a gestão governamental era outra, a política era outra, tá? Atualmente, com certeza, nós não estamos indo bem assim, tá? E mais ainda, mundialmente falando, está tendo um alerta, né? Eles alertam essas classificações, essas classificações mundiais, pelo Índice de Desenvolvimento Humano, justamente visa o quê? Alertar também as nações sobre a necessidade de melhorar as condições das suas populações, né? De rever muitos conceitos, de fazer políticas públicas, para minimizar as consequências e os efeitos do capitalismo perverso, os efeitos dessas desigualdades sociais. E é isso que nós buscamos, tá ok? Nós buscamos o quê? Que haja uma preocupação maior, que hajam políticas públicas voltadas o quê? Para a minimização dos efeitos perversos do capitalismo, ok? Bom, as atividades elas estão na página 156 e 157. Atenção, pessoal. Agora, nesse momento, eu vou dar um passo a passo para vocês. A primeira atividade sugere que vocês façam uma análise de filme ou série. O que eu vou sugerir para vocês? Analisarem o documentário Ilha das Flores. Eu vou deixar na descrição do vídeo documentário, ok? Então, vocês vão fazer a análise desse documentário. O resumo da obra, conforme está pedindo aqui. O contexto, ou seja, o tipo de sociedade, personagens principais. Responder a terceira questão, qual a relação da obra escolhida e o tema da desigualdade social? É um documentário que justamente vai falar sobre isso, sobre os efeitos perversos de uma sociedade de consumo, tá? Uma sociedade pró-capitalista. Então, vocês vão analisar esse filme, esse documentário Ilha das Flores, tá? E vocês vão fazer a interpretação dele e responder esse exercício. Atividade 2, vocês vão realizar uma carta para a autoridade municipal local, para o prefeito, falando sobre os principais problemas, como são tratados esses problemas, tá? E justamente citar alguns exemplos atuais relacionando com realidades mundiais, tá? Ok? Você vai dizer sobre as realidades do seu bairro, os problemas do seu bairro, tá? Faça uma coisa simples, resumida, mas faça, é necessária a realização dessa atividade. O exercício 3, vocês vão ler o poema O Bicho, que eu vou ler agora para vocês. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem, tá? Então, vocês, a partir desse poema de Manuel Bandeira, vocês vão responder essas questões que são de 1 a 6, tá? Fazendo uma comparação entre aquilo que o poeta disse, tá? Com as realidades existentes. Ok, pessoal? Qualquer coisa pode entrar em contato comigo no aplicativo Conexão Escola, tá? Para os alunos da Cônigo por e-mail, para os alunos de Ouros, de Conceição dos Ouros, via Classroom, mas eu estou à disposição para atendê-los, ok? Muito obrigado. Um grande abraço, pessoal.